Olá, beldades! Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a última leitura do meu clube do livro, onde nós lemos em conjunto as obras da Agatha Christie. Algumas obras, né? Não todas ao mesmo tempo, que foi o que ficou parecendo, a menos que as pessoas tenham problemas de interpretação também. Mas enfim, hoje eu estou aqui para falar sobre Noite das Bruxas. A Noite das Bruxas, para ser mais exata, nessa edição maravilhosa da HarperCollins, que é a editora que tá junto com a gente aí neste clubinho maravilhoso. Então, gente, já quero começar falando que assim, a Noite das Bruxas dos ingleses é a nossa quermesse. O livro começa numa grande festança, onde eles dizem ser a festança de Halloween, né, do dia de Halloween e tal, e aí eles comemoram dessa forma e bababá, e parece uma grande festa junina, a quermessona que nós gostamos, que inclusive saudades, meu Deus, pandemia, tu me paga. Mas enfim, saudade de uma grande quermesse. É o que parece aqui nesse livro. E aí, o povo fica fazendo umas brincadeiras, tem uns negócios que eu já associei ao que? A pescaria, a maçã do amor, todo mundo com os beiços já cheio de maçã do amor. E é isso, gente feliz, gente viva. É a nossa quermesse, é a nossa festa junina. Porém, aqui é chamado de Noite das Bruxas, né? A festa de Halloween deles é igual. E aí, imagina que você tá de boa nessa quermesse, nesta grande festa junina que tá rolando, tá com os beiços cheios de maçã do amor, e aí você começa a ouvir uma fofoquinha ali, um burburinho aqui, e vai vindo esse burburinho, e aí chega em você que um corpo foi encontrado durante a festa junina, ou seja, uma pessoa que estava na festa morreu. Você ainda não sabe se ela foi assassinada, não sei o que, mas dizem que ela foi. E aí é assim que começa o nosso livro. A Joyce, que é uma garota extremamente conhecida por ser fofoqueira e fanfiqueira mesmo, mentirosa, sabe? Que inventava um monte de história e tal. Ela é a vítima desta trama. Aqui a Agatha Christie nos apresenta brevemente, assim, a quem era mesmo a menina, porque a gente conhece muito mais ela pelo ponto de vista dos outros. E antes de ser encontrada sem vida no meio dessa festança, ela contou para algumas pessoas que estavam presentes na festa que ela tinha presenciado anos atrás um crime, mas ela não sabia ainda que era um crime. Afinal de contas, quando morreu, ela tinha 13 anos. Então, anos atrás implica que ela era ainda uma criança, né? Não que ela não fosse com 13 anos, mas enfim, que ela era muito mais novinha e não tinha discernimento, todo esse discernimento do certo e errado. E muito menos porque o que ela ouviu não foi algo, né? Pelo menos deu a entender que não foi algo tão explícito que era errado. Enfim, isso fica na nossa cabeça durante a trama inteira. Afinal de contas, a gente precisa saber o que aconteceu com a Joyce e quem tinha algo contra ela, quem que ficou indignado dela ter falado isso e principalmente se isso era mentira ou não, porque ela conversou sobre isso com várias pessoas da festa, inclusive com a Miss Ariadne, sei lá das quantas, que eu não sei falar o sobrenome inglês dela, mas ela já apareceu em outro livro da Agatha, é uma escritora de romances policiais muito famosa que estava presente. E aí, como a Joyce já é conhecida por ser esta grande fanfiqueira, muita gente da festa começou a associar isso ao fato da presença da escritora ali. Disseram que ela inventou mais uma fanfic pra impressionar a escritora. Então, sabe aquela história do pastor e do lobo que nos ensina que na boca de um mentiroso até o certo é duvidoso? É mais ou menos com isso que a Agatha Christie brinca aqui. E é assim que o pessoal da cidade se sente em relação a Joyce. E eu quero falar da cidade, primeiro porque assim, é bom eu frisar que a Joyce foi assassinada. Ela foi encontrada afogada ao lado de uma bacia cheia de maçãs. Eu não sei se vocês conhecem essa brincadeira, mas ela é comum, pelo menos na Noite das Bruxas, que é a quermesse deles. Ela é comum, que é essa brincadeira onde a pessoa tem que pegar, sem a ajuda das mãos, ela tem que pegar as frutas que estão dentro de uma vasilha com um monte de água. E aí, obviamente, em toda a morbidez desse livro, foi assim que a Joyce foi encontrada, enquanto talvez estivesse fazendo essa brincadeira, ninguém sabe, ninguém viu. E que praticamente toda a cidadezinha estava presente na festa, é até irrelevante que eu fale, né? Porque é claro que todo mundo é suspeito nessa história. Cara, como que ela consegue fazer isso? Eu não sei. Eu realmente não sei, gente. Até porque ela é a Agatha Christie, né? Eu acho que é um grande mistério da fé. Mas ela conseguiu introduzir alguns personagens de uma forma na história que a gente só não pensa tanto sobre eles. Eles podem ser suspeitos, sim, mas a gente não pensa tanto sobre eles porque a gente não sabe muito sobre eles. E quando a gente não sabe muito sobre, a gente tende a suspeitar, obviamente. Até quando a gente sabe muito, né? A gente tende, mas quando não sabe é ainda pior, porque a gente fica criando teorias na nossa cabeça
sobre o que nós não sabemos, né? E aí é muito mais fácil de teorizar e ir ao surto, como eu fui em várias das teorias que eu tive neste livro, que eu comentarei no final do vídeo com spoilers. Como uma boa história da gata triste, aqui muita gente é suspeita, mas a grande concentração de crianças e adolescentes foi o que me manteve surtada. E é algo que a Agatha Christie, vez ou outra, coloca nas histórias dela. Eu lembro de uma história agora, que eu não vou falar, né, porque vai ser spoiler, mas que tinha um adolescente, uma criança ali, e ela meio que induz e força mesmo o leitor a quebrar aquela construção que o leitor já tem na cabeça dele de como uma criança é, né, que é aquela coisa angelical e fofinha e inocente e tal. Não que ela abuse desse estereótipo a ponto de ir totalmente contra ele, ela vai até a favor dele, mas só até certo ponto. Até o ponto da gente entender, ok, a gente conhece essa criança, esse adolescente, mas é o suficiente? E aí ela nos lembra que a história não é um conto de fadas, né? Ela é uma história da Agatha Christie. E ela nos faz lembrar que as crianças também têm os anseios e as dificuldades delas, e raramente elas externalizam estes sentimentos quando são confrontadas e corriqueiramente expostas. Essa enorme festa junina, ou Noite das Bruxas, como eles chamam, tava rolando na casa de uma senhora chamada Rowena, não sei como que pronuncia, mas é uma mulher um tanto quanto extravagante. Eu gostei muito da construção da personagem dela, porque desde o início eu já achei uma história bem peculiar mesmo, e a Agatha não nos poupou em falar detalhes da vida da mulher, assim como detalhes da vida de várias pessoas que rodeavam ela, mas não necessariamente esses detalhes dizem respeito à personalidade diretamente destes personagens, que é algo que a Agatha faz pra que a gente não conheça ninguém 100%, né? Mas, Bel, como que acontece a investigação? O que que rola? Como assim? Quem que vai estar no meio disso tudo? Hercule Poirot é chamado por ninguém mais, ninguém menos do que a mulher Ariadne, que é a escritora, que não é boba nem nada, já conhecia o Poirot, e aí liga pra ele e informa que, olha, estou numa festa e aconteceu uma grande merda, por favor, venha me ajudar. E aí começa toda a investigação, as entrevistas, e a gente começa a conhecer um pouco mais sobre cada pessoa que estava na festa e também quem não estava, e até mesmo alguns podres da cidade e da população. Poirot vai, Poirot vem. No final da história, eu já tava sentindo, eu tinha um grande sentimento de que eu seria mais uma vez feita de palhaça. Não fui totalmente feita de palhaça, porque algumas coisas eu acertei de fato, mas tem uma coisa em específico que, sério, como eu falei no Morte no Nilo, né, quem adivinhou a última parte lá tem que ser chamado pela Scotland Yard. Quem acertou tudo desse livro aqui, sério mesmo, se você acertou tudo desse livro, parabéns, viu? Vai trabalhar no FBI, que eles estão precisando de você lá. E assim, foi tão bem construidinho e feito pra nos enganar que não necessariamente eu me senti em choque. Eu não fiquei em choque. Eu fiquei me sentindo uma otária mesmo. É um pouco triste falar isso em voz alta, mas é a realidade. Mas enfim, apesar desse tema mórbido e pesado, é uma história muito tranquila de ser lida, paradoxalmente, porque você vai entender melhor sobre os costumes mesmo, né, de outra região, de outro país até mesmo, e a história é muito boa de ser lida, é muito rápido, muito fácil de ler, e acima de tudo tem um mistério muito bem feito. Obrigada, Agatha Christie, por tudo. Eu dei 4 estrelas e meia, quase dei 4 estrelas, mas foi 4 estrelas e meia porque eu gostei bastante do livro, mas eu achei que ele poderia ter sido um pouco melhor desenvolvido no início mesmo, sabe? Não sei porque que eu fui tão crítica em relação ao início, mas eu acho que pouca coisa ficou tão bem desenvolvida no início, sabe? Achei que ela demorou muito também, e isso pode tirar, talvez, a fluidez da leitura para alguns leitores. Não aconteceu comigo, mas eu entendo que pode ser um problema, e me incomodou levemente essa demora, mas eu amei a história de qualquer forma. E aliás, gente, eu queria fazer um adendo antes de falar a parte com spoilers. Eu queria agradecer todo mundo que entrou no clube com A Noite das Bruxas. Eu vi muita gente chegando ao clube com este livro. E agora o livro de abril se chama Por que Não Pediram a Evans? Outro livro maravilhoso também lançado aqui. Vou pegar aqui, calma. Outro livro maravilhoso também lançado pela HarperCollins, também em capa dura, nessa edição maravilhosa. Gente, sem palavras. E eu queria dizer que, assim, peço encarecidamente pra vocês valorizarem esse cupom, porque é muito difícil que aconteça, né? E ainda mais que é um lançamento, edição capa dura, é um livro que exige bastante, graficamente falando, é muito difícil ver ele com 20% de desconto. Então, se você quiser adquirir, eu recomendo que você o faça neste momento, porque o desconto tá muito bom. O link vai estar aqui embaixo na descrição. É só você usar o cupom EVANSVIDEO
20 vai estar escrito aqui na tela, lá na Amazon que você adquirir ele vai estar disponível até o dia 25 de abril, se eu não me engano. Então vem ler junto com a gente, entra no nosso Discord também, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque o nosso clubinho tá cada vez mais bonito e mais cheio de gente, é muito bom debater opiniões diferentes, é tudo pra mim. Enfim, obrigada por assistir até aqui, mas agora eu vou só falar um leve spoiler, então se você não leu ainda a história da Noite das Bruxas, eu recomendo que você não veja até o final, mas muito obrigada por ter assistido até aqui, beleza? E comenta aqui embaixo o que você achou, ou se você vai ler. Gente, é um spoiler, assim, que eu só queria perguntar mesmo pra vocês, que eu fiz essa pergunta no Discord, mas eu acho que tem que estar aqui também pra vocês me responderem nos comentários. Foi só eu que fiquei desconfiada por muito tempo da Miranda? E aí, quando aconteceu tudo de fato, eu me senti um grande monstro. Tipo, meu Deus, Bela Rodriga, você está desconfiando de uma criança, que inclusive está sendo vítima de um homem doido também. Então, o que você tá pensando desconfiando da criança? Mas, gente, eu tenho um negócio que eu fico desesperada querendo desconfiar da criança. E não faz nenhum sentido, porque não tinha tanto indício assim. Mas eu pensei, não, ela vai querer me chocar. Ela vai colocar esta Miranda como uma mulher ruim. E ela era só uma criança. Um pouco metida. Mas eu gostei dela, da personagem, só que era uma criança, sabe, Isabel? Ai, ai. E vamos de terapia. E pior que quando eu pensei bem sobre isso, eu só percebi que eu estava fora de mim. Descanse em paz. Lógica. Até o próximo vídeo.